Ok, vamos continuar a nossa análise do Evangelho de Mateus. E no momento nós estamos analisando esse texto de Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 17. Para você se lembrar bem, vamos aqui para o nosso esboço. Nessa parte do Evangelho de Mateus, Mateus agora vai trazer aqui o seu ensino a respeito do discipulado, dentro dessa seção que vai do capítulo 8 até o final do capítulo 10, onde ele intercala curas com ensino sobre o discipulado. Ele intercala milagres que apresentam a autoridade messiânica de Jesus, a autoridade divina e messiânica de Jesus, e então ele trata do discipulado. Então nós já vimos aqui Jesus expressando o seu poder sobre a natureza, Jesus expressando o seu poder sobre os poderes do mal, a sua autoridade sobre os males deste mundo. E então Mateus vai agora tratar ou falar um pouco a respeito da questão do discipulado. O primeiro texto aqui no versículo 9 é a chamada de Mateus. Então, lembrando a você alguns detalhes interessantes aqui, como a descrição de Mateus da chamada de Jesus é uma descrição que expressa o atendimento de Mateus à autoridade de Jesus. Então, o texto apenas diz que Jesus mandou ele seguir e Mateus se levantou e o seguiu. Então, essa deve ser a postura daquele que é chamado por Jesus, daquele que reconhece a autoridade de Jesus. Certo? Nos textos paralelos, Mateus não quis declarar aqui, mas diz que Mateus deixou tudo e o seguiu, certo? E então, depois disso, você tem dois textos muito interessantes que interligam a questão da autoridade de Jesus com os seus discípulos, com aqueles que o seguem no seu reino, certo? Nós sabemos que depois que Jesus chamou Mateus então deu um banquete, convidou Jesus. Então, diz aqui que Jesus estava sentado à mesa e havia ali muitos publicanos e pecadores. Então eu expliquei a vocês que essa expressão publicanos e pecadores era uma expressão que narrava basicamente a escória moral da sociedade judaica. Os publicanos eram os coletores de impostos. Geralmente esses publicanos eram tratados como pecadores, certo? E pecadores é a ideia de alguém que vive à parte das regulações da religiosidade do judaísmo. São pessoas que vivem em práticas de pecados muito escandalosos. Então os fariseus perguntam para os discípulos. Note que Mateus faz questão de nos dizer que a pergunta é dos fariseus para os discípulos, possivelmente algum tempo depois, ou pode ter sido na própria festa, certo? Então, a pergunta é por que o vosso mestre, veja a ênfase aqui, o vosso mestre come. Então, comer na sociedade judaica era um extremo ato de comunhão. Então, Jesus estava tendo comunhão com a escória moral da sociedade. Então, Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então veja aqui que Jesus se coloca como um médico. Ele é o mestre, mas ele é o médico. Ele é aquele que resolve a doença, ok? Então ele não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Eu expliquei a vocês que existem algumas pessoas que entendem que os sãos aqui é irônico. Jesus está dizendo que os fariseus são os sãos de maneira irônica, aqueles que se acham sãos. Eu, particularmente, não penso assim, ok? Eu penso que aqui Jesus está reverberando o que ele vai ensinar em outros lugares, do pastor que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele vai atrás daquela que se perde, ou então de que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eu creio que a melhor ideia aqui é dizer que Jesus ele enfatizava o seu público-alvo principal eram as pessoas que estavam afastadas, longe da aliança que Deus havia feito com o seu povo de Israel. Aquelas pessoas que viviam no pecado, em outras palavras. Então Jesus tinha a missão de buscar essas pessoas, ok? E muitos daqueles que estavam na aliança também acabaram seguindo ao Senhor Jesus Cristo, como era o caso dos discípulos. Mas Jesus aqui não estava enfatizando
comer com os discípulos. Jesus não era sectário como os fariseus eram. Jesus tinha o seu público-alvo. Então, a autoridade de Jesus é uma autoridade de um médico e, portanto, o seu público-alvo são os doentes. E aí Jesus usa uma base bíblica para mostrar isso, onde diz misericórdia quero e não holocaustos. Esse texto do Antigo Testamento enfatiza que a relação pessoal, a boa relação pessoal, ela vem antes das boas estipulações religiosas, ok? Então, o que Jesus está querendo dizer é que é muito mais importante você expressar misericórdia por alguém do que você manter as suas práticas religiosas, certo? Então, Jesus não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A lição que a gente tira daqui é que esse tem que ser o público-alvo do discipulado. Chamar pecadores ao arrependimento. Chamar pessoas que estão longe de Deus para seguir ao Senhor Jesus Cristo por meio do arrependimento, certo? Agora então vamos para o segundo texto, onde Mateus vai tratar da questão do discipulado. Então, nesse primeiro texto, Mateus fala do público-alvo, das pessoas do discipulado. Ele mostra aqui quem são as pessoas que Jesus quer atrair como seus discípulos. Agora, o debate vai girar em torno da estrutura do discipulado. Em que sentido nós estamos falando aqui de estrutura do discipulado? O que nós queremos dizer aqui, o que Mateus está querendo tratar aqui, é sobre que esquema de mandamentos os discípulos devem seguir. Porque, veja bem, se Jesus come com publicanos e pecadores, ele não estava seguindo o esquema de mandamentos daqueles judeus da sua época, que eram sectários, que eram pessoas que se afastavam da escória. Então, qual deve ser o esquema ou a estrutura de mandamentos do discipulado? Então aqui, mais uma vez, você vai ter Jesus expressando as mesmas ideias que ele expressou no Sermão do Monte. Então vamos ver aqui como isso se desenrola. No versículo 14, nos é dito aqui que depois, nós não sabemos quanto tempo depois, mas existe uma ligação deste texto aqui com a questão de Jesus comer com publicanos e pecadores, certo? Então, foi por causa disso que os fariseus fizeram aquelas perguntas, mas agora os discípulos de João é que procuram Jesus. E isso é muito importante, certo? Em outros evangelhos diz que era tanto os discípulos de João quanto os escribas, mas aqui Mateus está nos narrando apenas os discípulos de João, por uma questão didática. Vocês vão perceber que é muito importante destacar que foram os discípulos de João que estavam seguindo ou que estavam questionando a Jesus aqui. Então, qual é a importância de você saber que eram os discípulos de João? Porque os discípulos de João não eram discípulos dos fariseus. Os discípulos de João, eles não seguiam o esquema religioso dos fariseus. Eles não seguiam as estipulações, os rituais e tudo mais ali dos fariseus. Eles eram discípulos de João que apontava para o Messias. Então estes aqui ainda não estavam seguindo a Jesus, eles ainda seguiam João, certo? Mas com certeza já sabiam que Jesus era o Messias apontado por João. Então os discípulos de João chegaram e perguntaram para Jesus a seguinte pergunta: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? O jejum, pessoal, era um ato, nós já vimos isso em Mateus, lá no Sermão do Monte. O jejum era uma das práticas religiosas constantes dos judeus, certo? Muitos judeus chegavam a jejuar uma vez por semana. Então, quando os discípulos de João, eles perguntam para Jesus, eles questionam Jesus por que eles jejuam e os fariseus, os discípulos, não.
Em outras palavras, o que eles estão perguntando é: por que que nós seguimos as estipulações religiosas do Antigo Testamento e os teus discípulos não? Então, lembre-se disso, certo? Eu vou até aqui embaixo fazer um pequeno gráfico, ok? Então, nessa linha aqui, você tem o Antigo Testamento e você tem o Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, você tem ali o que Jesus chamou antes de a lei e os profetas, ok? Então, as estipulações religiosas de Israel, elas vinham da lei e dos profetas. Então, os discípulos de João Batista, eles estão preocupados com isso daqui. Por que que eles seguem as estipulações religiosas da lei e dos profetas e os discípulos de Jesus não seguem? Por que que eles jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam? Então, o Senhor Jesus Cristo responde eles com 3 ilustrações, ok? A primeira aqui no versículo 15, a segunda no versículo 16 e a terceira no versículo 17. A primeira ilustração é a ilustração do casamento. Com essa ilustração, preste bem atenção nisso. Com essa ilustração, a ênfase aqui vai estar na autoridade de Jesus. Veja o que é que Jesus diz. Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Para o judaísmo, tanto no Antigo Testamento quanto na religião judaica que foi desenvolvida com base no Antigo Testamento, a vinda do Messias era descrita como uma espécie de casamento. Jesus utiliza a ilustração do casamento em Mateus 25 para a sua segunda vinda, do noivo chegando. O apóstolo Paulo utiliza a ilustração do casamento em Efésios capítulo 5, quando fala de Jesus e a igreja. Em Apocalipse 19, a vinda do Messias é descrita como uma espécie de casamento. Então, a chegada do Messias, a chegada da era messiânica, ela é descrita na religiosidade judaica como um casamento. Então, Jesus aqui ele está pegando esse período do Novo Testamento, que nós vamos chamar aqui, certo, de era messiânica, ok? Então, você tem aqui a era messiânica, e essa era messiânica, ela pode ser dividida em 3 partes, ok? Essa primeira parte aqui, então deixa eu aumentar aqui Então, essa aqui é a era messiânica. Essa primeira partezinha aqui é da primeira vinda do noivo. Nessa primeira vinda do noivo, o noivo está presente. E se o noivo está presente, então não é tempo de sofrimento. Não é tempo de realizar as estipulações religiosas que expressam o sofrimento justamente pela não chegada da era messiânica do Antigo Testamento. Então não fazia sentido que os discípulos de Jesus seguissem as práticas religiosas que expressavam o sofrimento pelo pecado, o sofrimento porque a era messiânica não havia chegado, se o noivo estava presente. Porém, Jesus fala de uma segunda etapa na era messiânica, na chegada do Messias. Uma etapa em que o noivo lhe será tirado. Então, você tem aqui essa etapa da sua crucificação, da sua ressurreição e sua ascensão. Então, o Messias é retirado deste mundo e então, nesse período aqui, retoma essa ideia do sofrimento. Então, nesse período, os seus discípulos voltam a jejuar. Isso por quê?
por clamar pela chegada do reino novamente, por clamar a vinda do reino, por expressar o sofrimento de estar neste mundo sem o Messias. E então, mais para frente, Jesus vai falar então de uma terceira etapa na era messiânica, que é a etapa aqui da sua segunda vinda, ok? Então, na sua segunda vinda, volta então a era messiânica, volta então essa era de alegria e tudo mais, ok? Mas enfim, o texto aqui ele está enfatizando essa primeira etapa da era messiânica, onde o noivo está presente. Se a autoridade do noivo está presente, então é tempo de festa, é tempo de alegria. Quando o noivo é tirado, retoma o período do sofrimento, ok? Então essa é a estrutura que Jesus descreve aqui. A estrutura da chegada da era messiânica, em primeiro lugar. A segunda ilustração é a ilustração do pano novo em veste velha. Então você não pode colocar remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Então, que veste velha é essa que Jesus está se referindo? É aqui, ó, o Antigo Testamento, ok? As estipulações religiosas do Antigo Testamento. Então, essa veste velha aqui é a estrutura religiosa do Antigo Testamento, a estrutura religiosa advinda da lei e dos profetas. Com a chegada do Messias, a autoridade de Jesus inicia uma nova era. Uma era em que você tem um remendo de pano novo. Então você tem uma nova estrutura religiosa que é baseada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo aqui que você não pode pegar a estrutura religiosa do Novo Testamento, da era messiânica, e colocar no Antigo Testamento. Em outras palavras, você não pode trazer a estrutura religiosa do Antigo Testamento para ser vivida pelo discípulo do Senhor Jesus Cristo na era messiânica. Porque se você fizer isso, o estrago é maior. O remendo de pano novo, ou a nova estrutura religiosa, deve ser colocada no seu devido lugar e a veste velha no seu devido lugar. Cada uma das duas tem a sua devida importância. Cada uma das duas precisam ser devidamente conservadas e devidamente utilizadas. Se você misturar as duas elas se perdem, ok? Então, o que provavelmente isso daqui tem uma forte relação era com o problema que estava acontecendo na época de Mateus, em que Mateus escreveu. O problema dos judaizantes, o problema de pegar estruturas religiosas do Antigo Testamento, como a circuncisão, a guarda do sábado e tudo mais, e exigir dos discípulos de Jesus no Novo Testamento, dos gentios, que eles não comam carne de porco, que eles guardem o sábado, que eles mantenham as dietas do Antigo Testamento e tudo mais. Se você fizer isso, os dois se perdem. O Antigo Testamento e sua estrutura religiosa precisa ser estabelecida e colocado no seu devido lugar. Assim também a estrutura religiosa dos discípulos de Jesus são as suas palavras no Novo Testamento, onde nós já vimos ali no Sermão da Montanha, em que muito do ensinamento de Jesus, tanto é explicação do Antigo Testamento, quanto é aprofundamento do Antigo Testamento, ou às vezes até uma mudança daquilo que havia sido prescrito no Antigo Testamento. E a terceira ilustração é uma ilustração um pouquinho mais complexa, mas muito útil também para a gente entender, que é a ilustração do vinho novo e dos odres velhos. Então veja que Jesus fala aqui de vinho novo, de odres velhos, ok? E então ele depois fala de odres novos.
Então veja que Jesus fala de odres velhos e odres novos, ok? Só explicando para você rapidamente, esses odres eram feitos com peles de animais. Então eles dilaceravam os animais, eles tiravam a ossada do animal, pegavam a sua pele e deixavam curtindo para perder o cheiro de animal morto, certo? E muitas vezes eles costuravam e deixavam apenas uma parte aberta e às vezes a parte aberta era a própria parte do pescoço do animal. Então eles pegavam, tiravam a carcaça, a ossada, deixavam ali a pele, costuravam e deixavam aberta a parte do pescoço, deixavam curtindo até que ficava pronto para colocar vinho. Aqueles odres que eram fabricados e eram recentes, eles eram mais maleáveis. Então quando se colocava vinho nele e o vinho começava a fermentar, como ele era maleável na dilatação e tudo, ele não rompia. Mas se você pegasse um vinho um vinho já fermentado, um vinho que já era velho, e colocasse em um odre que já era velho, então não tinha problema nenhum. Então, vinhos antigos deveriam ser colocados em odres mais antigos. Vinhos novos deveriam ser colocados em odres mais novos. Se você pegasse um vinho novo que ainda estava no processo de fermentação e colocasse em um odre antigo que já estava mais endurecido, quando esse vinho começasse a dilatar e a fermentar, ia romper e você perderia tanto o vinho quanto o odre. Então, pela sequência aqui das ilustrações, você já pode entender o que é um odre antigo, um odre velho. É o Antigo Testamento, as estipulações religiosas vindas da lei e do profeta, são as vestes velhas. É o estilo religioso do Antigo Testamento baseado na antiga aliança. Jesus, com a sua vinda, com a chegada da era messiânica, com a chegada do Messias, que já havia demonstrado que era o Messias, através da sua autoridade sobre a natureza, sua autoridade sobre os poderes do mal, a sua autoridade sobre os males deste mundo, a cura do servo do centurião e tudo mais. Então, tudo isso que exibe a autoridade messiânica, uma vez que Jesus é o Messias e vem, ele começa então um odre novo, uma nova estrutura religiosa. E os vinhos aqui representam quem? Representam a mesma coisa dos convidados do jantar. Então, os convidados aqui são os discípulos de Jesus. Então, você não pode colocar os discípulos de Jesus em uma estrutura religiosa do Antigo Testamento, porque senão os dois se perdem. Nem o Antigo Testamento foi escrito para regular a vida daqueles que estavam na era messiânica, e nem os discípulos deveriam se submeter a uma estrutura religiosa do Antigo Testamento. Então isso é o que o apóstolo Paulo vai explicar no livro de Gálatas, que o Antigo Testamento, as leis e os profetas, eles serviram de aio até Cristo. Uma vez que Cristo veio, então você tem agora uma nova era, uma nova aliança. E, portanto, os discípulos estão debaixo dessa nova aliança, dessa nova estrutura religiosa feita em Jesus. Imediatamente, a pergunta que surge aqui, então, é a seguinte: isso quer dizer que os odres velhos devem ser lançados fora, que agora o Antigo Testamento deve ser rejeitado, a lei e os profetas não servem mais para nada? A resposta é não, jamais nós teríamos que dizer isso. Por quê? Em primeiro lugar, o próprio argumento do Senhor Jesus Cristo, que ele não veio para abolir o Antigo Testamento, mas para cumprir. Então, existe uma relação de Jesus com o Antigo Testamento, que eu já expliquei a vocês no Sermão do Monte, que é uma relação que muitas vezes mantém o Antigo Testamento, muitas vezes explica, e outras vezes Jesus muda as estipulações. Mas o fato é que a nossa autoridade agora são as palavras de Jesus, que estão todas elas, de alguma forma, interligadas ao Antigo Testamento.
Então veja que o Senhor Jesus Cristo, na sua ilustração, ele fala da necessidade de conservar. Põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Em contrapartida, os vinhos velhos ficam em odres velhos para que eles se conservem. Então, os odres velhos têm a sua função, mas o vinho novo tem que ser colocado em odres novos, ok? Para que eles se conservem. Então, qual é a lição que a gente tira aqui para a questão do discipulado? É que a vida do discipulado, a vida do seguidor do Senhor Jesus Cristo, ela está debaixo das estipulações de Jesus Cristo no Novo Testamento. E que ele, portanto, precisa enxergar as estipulações religiosas do Antigo Testamento à luz do seu uso, à luz das suas aplicações no Novo Testamento, com a chegada da era messiânica. Essa era messiânica, portanto, ela é baseada na chegada do noivo. Jesus já veio aquele período de alegria. Jesus não está mais aqui, Jesus subiu aos céus. Nós temos agora o seu Espírito. Então nós precisamos orar e jejuar para a volta do Messias a este mundo. Mas nós vivemos, portanto, em uma nova era, uma era messiânica, ok? E a nossa estrutura religiosa é baseada no Novo Testamento. Então, tome muito cuidado com igrejas que têm uma tendência a voltar ao etnocentrismo do Antigo Testamento. Eu conheço igrejas que toda a sua estrutura é como se fosse uma sinagoga, um templo judaico, ok? A ideia do Templo de Salomão aqui no Brasil, a ideia de manter as festas judaicas. Eu conheço igrejas que toda vida na Páscoa celebram a festa da Páscoa como era no Antigo Testamento. Então nada disso deve ser feito, ok? A ideia do sábado, a guarda do sábado, a guarda de um dia na semana, que você pode dizer o sábado ou domingo, o que for, tudo isso é você colocar vinho novo em odres velhos, ok? Então a nossa estrutura religiosa, ela é baseada em Jesus e no Novo Testamento, e na forma como Jesus e o Novo Testamento utilizam o Antigo Testamento, ok? Jamais é para desprezar ou para jogar, tirar o Antigo Testamento da sua Bíblia. Mas você tem que entender as estruturas religiosas do Antigo Testamento como sendo obsoletas, ok? E, portanto, aquilo que deve ser seguido do Antigo Testamento é a medida que é apresentado no Novo Testamento. Certo, irmãos? Então, espero que você tenha entendido bem esse texto, muito interessante, muito valioso para a sua teologia do Novo Testamento. Então, fique com Deus e até a próxima aula.